E hoje nós vamos pregar sobre não olhe para o que você fez, mas para o que o Senhor fez. Amém? Nós vamos falar sobre isto hoje. Vamos ler o Salmo 126. Diz assim o Salmo, ele é um cântico de peregrinação, né? Os judeus cantavam todos os anos quando iam para Jerusalém para fazer as suas romagens, suas peregrinações nas festas. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, ó Pai, que venha trazer a iluminação da Tua palavra aos nossos corações. Coloca, Deus, em nós o devido temor e, acima de tudo, aprendizado profundo com a palavra do Senhor, para que gere em nosso coração a responsabilidade diante de Ti com aquilo que temos a ouvir nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos podem assentar. Nós vamos falar sobre não olhe para o que você fez, mas para o que o Senhor fez. Amém? Em geral, meus irmãos, todo fim de ano, nós passamos avaliando aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Este último, principalmente. A maior cobrança nos vem quando nós pensamos sobre o que deixamos de fazer. Nós não avaliamos muito sobre o que nós fazemos. A nossa consciência, geralmente, ela é demolida diante de uma análise das nossas obras e das nossas faltas, que, como em uma balança, são medidas diante dos nossos olhos e sempre somos achados em falta. Agora está existindo igrejas que são muito otimistas sobre o ser humano, falam dos seus grandes feitos, até para tentar aliviar a cobrança automática da consciência do indivíduo. Hoje isso é mais comum de se encontrar. Porém, a maioria fala daquilo que foi deixado de fazer. As igrejas, quando vão pregar, elas pregam ano novo dizendo: olha, irmão, o que você não fez, está vendo? Você deveria ter feito. Fala-se muito do arrependimento do que era para ter feito, menos um pouco se fala do arrependimento do que foi feito e que não era para ter feito, e menos ainda se fala dos destaques que se dá para as boas obras realizadas com o fim de terminar o ano em paz com a consciência. Acredito, na verdade, por falar em consciência, eu acredito que ninguém em sã consciência ele terminaria o ano satisfeito com aquilo que realizou. A não ser os hipócritas. Os hipócritas se sentem realizados com o seu fim de ano, com o seu ano. Termina o ano, no final, eles falam: rapaz, eu consegui realmente tudo que eu queria. Esses são hipócritas. Mas a nossa consciência, naturalmente, ela já tem a noção do que é perfeito, não é? Nós temos noção do que é perfeito. Tanto que você olha para o seu marido e você diz: mas esse cara não é perfeito, não é? A minha esposa olha para mim e fala: ele não é perfeito. As demais irmãs olham para o seu marido e falam: ele não é perfeito. Perfeito seria se fosse assim. A gente tem uma noção do que é perfeito. Por quê? Porque o perfeito existe e Deus nos criou com este tipo de pensamento que faz uma leitura correta do que não alcançou a perfeição. Nós temos um padrão de perfeição e ele é Deus, é Jesus. Baseados em Deus, nós sabemos que as coisas não estão perfeitas. Se os irmãos não estão sabendo, né, estavam, só para dar um exemplo, vocês estavam sorrindo, né, que todo mundo ia pagar DPVAT do carro a R$5, o Toffoli cortou isso, tá? Agora vai voltar a pagar o que era antes mesmo, tá certo? Acabou com esse negócio, né? O presidente queria tudo, 100%, não pagar nada. Mas numa
né, numa combinação daqui e dali com o Congresso, ficou reduzido em 46%, para a moto ficou 86%, mas agora o nosso Supremo Tribunal derrubou. Vocês vão pagar igual antes, tá bom? É só uma boa notícia de ano novo para vocês. Então, nós sabemos o que é perfeito, a gente sabe disso, mas não podemos duvidar também de que existem pessoas e grupos de igreja que agora estão treinadas na arte da hipocrisia e estão forçando as pessoas a pensar que estão satisfeitas consigo mesmas. Eu acredito que essa felicidade forçada e pateticamente, inclusive coletivamente deslocada, é pior do que a cobrança que a consciência faz. A consciência, ela não nos deixa ser felizes por completo, mas os hipócritas tentam enganar a consciência e dizem assim: parabéns, meu irmão, tudo que você fez esse ano foi uma maravilha. E tem gente que acredita. É muito melhor ser entristecido por constatar a realidade do que ignorá-la e ainda assim, com todo ar de fingimento, dizer que está satisfeito com as suas realizações durante o ano. É isso que muitos coaches estão fazendo hoje nas igrejas. Ridículos. Você vê e ouve os coaches falarem e eles falam com algo assim tão patético que as pessoas pateticamente também recebem como se fosse o melhor conselho, a melhor palavra. E isso está nas igrejas. Já disse isso, eu não tenho nada contra coaches que trabalham em empresas, que motivam os empregados, que colocam pilha mesmo nos empreendedores para que eles se desenvolvam mais ainda no comércio. Isso aí, para mim, é normal. Agora, trazer isto para dentro da igreja e começar a acariciar o ego das pessoas, dizer: olha, você é vencedor, você é a menina dos olhos de Deus, nada vai te atingir, você é o ponto fraco de Deus. Eles estão dizendo isso agora. Você é o ponto fraco de Deus. Olha, você não é inferior a Deus a nada, saiba disto. Então todo mundo está dizendo glória a Deus, glória a eu no caso, né? Todo mundo está dizendo glória a eu, aleluia a mim. As pessoas estão se exaltando, julgando que realmente são assim como os coaches falam em suas palestras dentro das igrejas. Agora, isto é uma coisa tão ridícula, isso é uma coisa tão patética, tão idiota, que eu não consigo entender como crentes, pessoas que se dizem crentes, que deveriam ser os inteligentes do planeta, aceitam isso. Não consigo entender. Mas, falando neste salmo que nós lemos, nós não vamos falar do que nós fizemos ou deixamos de fazer. Nós vamos falar daquilo que o Senhor fez. Veja que no 3 o salmista diz: de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Então, esta será a correção do foco que nossa visão arminiana das coisas sempre nos tem levado a mirar. Nós temos que pensar o seguinte: assim como nós não somos salvos pelo que fazemos, também não pode haver real satisfação naquilo que fazemos. Como você pode dizer para mim, eu pergunto para você, você é salvo pelas suas obras? Você diz que não. E eu te pergunto, então como que você está satisfeito com suas obras? Como que você pode estar satisfeito com uma coisa que não te salva, que não é capaz de te salvar? Então veja que isso é desconectado. É por isso que há frustrações de Réveillon todos os anos. Todos os anos nós vamos pregar e falamos: irmãos, agora é hora da oração, né? Na hora da meia-noite ali, é hora da oração, vamos orar, vamos prometer a Deus algumas coisas. Por que queremos prometer? Porque nós queremos ainda pedir uma chance, uma segunda, uma terceira. Tem gente pedindo já a 50ª, a 80ª chance diante de Deus, porque já passou 80 anos de sua vida prometendo e não fazia. E o que Jesus disse? Ele falou: basta cada dia o seu mal. Não multiplique isso, irmãos. Não multiplique por 365. Basta cada dia o seu mal. Enfrente um dia por vez, não é um ano. Não faça promessas para um ano, porque você não vai cumprir nem uma semana. Então, encare o dia. Lembre-se do que Jesus falou: basta o dia o seu mal.
você se levanta e fala: hoje este dia está diante de mim para eu batalhar contra ele. É este dia, eu não sei se amanhã estou vivo. Senhor, me reveste da tua força, do teu poder, e neste dia eu vou batalhar para a tua glória. Pronto, chegou o fim do dia, vai descansar, no outro dia você fala a mesma coisa: mais um dia eu vou batalhar contra ele, não é contra o ano, não é contra a semana. Você não pode fazer promessas para um tempo que você não sabe que vai estar vivo. E promessas para o que você já sabe que não vai cumprir. Então, todo ano tem essa frustração. Mas veja, Deus não nos criou para sermos satisfeitos em nossas boas obras, irmãos. Deus não nos criou para isto. Deus não criou Adão para Adão olhar para as suas obras e falar: nossa, como eu sou o cara, né? Olha que coisas maravilhosas que eu fiz. Que obras Adão fez antes da queda? Por exemplo, Adão deu nome a todos os animais antes da queda. E nem por isso ele ficou andando para lá e para cá, se olhando no reflexo do lago e dizendo: eu sou o cara, porque eu dei nome a todos os animais e não esqueci de nenhum. Não, ele dava glória a Deus. A satisfação de Adão estava em Deus, não em si, porque Deus criou o homem para estar satisfeito nele, na obra dele. A Bíblia diz que são os céus que declaram a glória de Deus e o firmamento que anuncia a obra de suas mãos, não a nossa. O salmista diz: não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja a glória. Agora, quando nós miramos as nossas obras, nós não podemos nos alegrar por completo. Sempre vai faltar uma coisa. Mas ao contrário disso, quando miramos o nosso Senhor, então a alegria nos invade de modo imperturbável. Primeira coisa que nós vamos ver na mensagem de hoje: a sorte restaurada e os seus resultados. Está no versos 1 ao 3. Veja, a primeira frase do salmista, no verso 1, é um sujeito. Ele diz: quando o Senhor restaurou. O Senhor é o sujeito desta frase. O verbo aqui está no passado, restaurar, né? O Senhor restaurou. O que nos leva a entender que o salmo é pós-exílico. O que é isto? O que é um salmo pós-exílico? É um salmo que foi escrito depois do cativeiro babilônico. Ao retornarem do cativeiro para a sua pátria, então algum judeu, algum escriba compôs este salmo, porque não tem o nome do autor dele aqui. A tradição atribui a Esdras, que foi o escriba-mor de Israel, de Judá, quando eles voltaram do cativeiro babilônico para Jerusalém. Então, o autor aqui, ele está já em sua cidade. Ele já está em Jerusalém de volta depois do cativeiro babilônico. Mas veja o sujeito desta oração. Digno de nota é que o compositor deste cântico, ele usa o nome de Deus com o nome da aliança, o Senhor. Eu não sei se a sua Bíblia está escrito Senhor com todas as letras maiúsculas. Se estiver, dependendo da versão, talvez a corrigida não faça mais, esteja fazendo isso agora, porque antigamente não fazia. Mas as demais versões, quando escreve Senhor, que no hebraico original está Yahvé, então é vertido para o português com todas as letras em maiúsculo. Isso é para você, quando estiver lendo a Bíblia, e vir no Antigo Testamento a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, saber que no original está escrito Yahvé, ou o nome impronunciável de Deus. Os judeus colocaram vogais, porque o nome de Deus não tem vogais. Chama-se tetragrama, porque são 4 consoantes que se escreve o nome da aliança de Deus. Mas as vogais foram escondidas. Então ninguém sabe pronunciar este nome, a não ser, provavelmente, uma linhagem sacerdotal que veio da tribo de Levi, que Moisés foi o primeiro, né, da tribo de Levi, a ouvir o nome de Deus como ele de fato é. Porque Deus falou este nome aqui para Moisés, que nós hoje falamos Yahvé, não sabemos como é. Deus falou para Moisés lá em Gênesis 3,14, quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito. Então Moisés perguntou: quando o povo me disser quem é o Deus que te mandou nos libertar, então o que eu direi? Aí Deus diz: digam para eles que eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou, me enviou a vós. Então só Moisés sabia pronunciar este nome. Quando logo vem então aquele mandamento, o terceiro mandamento dos 10, que fala assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, então ninguém pronuncia o nome do Senhor. Os sacerdotes escondem este nome para a sua linhagem e transmite somente aos seus descendentes.
então nem mesmo um judeu saberia qual é a pronúncia correta do tetragrama. Mas quando se usa este nome, traduzido como Senhor em todas as letras maiúsculas no Antigo Testamento, se refere ao nome de Deus com o qual ele se revelou ao seu povo no Egito, que estava ali escravizado. É tido como o nome da aliança de Deus. Nós conhecemos a história de Judá aqui neste período. Ele foi levado para o cativeiro e passou lá 70 anos na Babilônia, até que Deus os restaurasse de volta à sua terra. Eles foram para o exílio por causa de seus pecados, sim, mas quem é que os levou para lá? Quem os castigou com tão dura pena? Não foi o Senhor? Portanto, somente o mesmo Deus que os subjugou a um período de servidão é que poderia, unicamente Ele, trazer seu povo de volta à sua pátria. Então, quando o salmista diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Ele está atribuindo esta restauração totalmente a Deus, nada parte do homem, nada parte do homem. Deixe-me lembrar os irmãos que quem ordenou que Judá voltasse para Jerusalém foi um rei chamado Ciro, um rei persa chamado Ciro, o Grande. Foi ele que decretou o retorno do povo para Jerusalém. Agora eu pergunto para vocês, se fosse hoje aqui no Brasil e tivesse acontecido isso com os crentes, e Deus tivesse usado o Bolsonaro, por exemplo, para agora as igrejas podem retornar aos seus cultos, nós estaríamos hoje aqui, possivelmente, dando glórias a Bolsonaro. Nós estaríamos aqui reconhecendo a grandeza de um político, mas o autor deste salmo, mesmo sabendo que foi Ciro que decretou o retorno dos judeus para Jerusalém, ele adora a Deus. Ele sabe que é Deus que move o coração do rei conforme a sua vontade, como ribeiros de água, conforme diz Provérbios 21, versículo 1. Então a Deus toda a glória, não é a Ciro, não é a nenhum tipo de governante. Eu vejo pessoas brigando por causa de governo, esquerda, direita, parece até futebol, vai pela direita, vai pela esquerda agora, fez cruzamento. Então as pessoas brigam por causa dessas coisas, mas raramente você vê e ouve um brasileiro, um cristão, dizer assim, é Deus. Pastor, mas está acontecendo uma coisa muito ruim, é Deus também? Sim, é Ele. Quem levou o povo para o cativeiro? Foi Deus. Israel nasceu onde? Como nação, Israel nasceu dentro do Egito, escravo. Israel nasceu escravo. E quem colocou Israel lá? Deus. E o que Deus usou para pôr Israel lá? Fome. Fome na terra. Então veja, meus irmãos, que todas as circunstâncias, elas devem cumprir ao propósito maior que é do nosso Deus e tudo para a sua glória. Portanto, a lição que nós aprendemos aqui é que nós não temos a menor condição de mover a nossa sorte. Não existe ninguém que possa restaurar a si mesmo. Não existe autorrestauração. Quando eu aceitei Jesus, não é isso que a gente fala? Quando eu aceitei Jesus, não. Você não aceitou a Jesus. Se Ele não te aceitasse, você não poderia recebê-lo. A glória é dele. Então, quando nós falamos isto, nós estamos falando de nossa própria... Eu que fui lá, eu que criei, eu fui à frente, eu recebi Jesus, eu confessei. É claro, nós fizemos estas coisas, mas isto não partiu de nós. Apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, quem restaura a sorte do homem é Deus, assim como foi o Senhor que restaurou a sorte de Sião. Então, todos estão no cativeiro do pecado. Como herdeiros de Adão, não há o que ninguém possa fazer para se recuperar desta situação caótica e irretornável. Se o Senhor não restaurar a nossa sorte, como lemos no Salmo 124, Israel que o diga. Então o salmista agora passa a cantar sobre os resultados desta restauração. Primeiro ele diz que ficamos como quem sonha. Verso 1. Ele falou, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Veja, em outras palavras, eles ficaram tão deslumbrados que esta ação do Senhor lhes pareceu um sonho.
algo em que eles não podiam acreditar, de tão maravilhoso. Você já esteve em uma situação assim, tão boa, que você dizia assim para seu amigo ou sua amiga: isto me parece um sonho, de tão bom? Pois é, irmãos, eu não tenho muito a dizer sobre isso, porque a expressão usada aqui é muito particular. Eu não conheço o sonho de ninguém. Tem gente que fala: ai, mas eu sonhei que Jesus estava voltando e eu explodia não sei aonde. Eu não estava no seu sonho. Isso é uma questão muito particular. Não, pastor, mas eu vi você lá também. Você também estava ficando. Eu falo: mas eu não sei. Eu estava no seu sonho para você. Então veja, todos nós sonhamos, mas isso é algo particular. Isso é algo pessoal. Entretanto, irmãos, eu não tenho visto hoje que pessoas restauradas das suas condições de mortos espirituais, de pecadores, como Paulo diz aos Efésios capítulo 2, aliás, Efésios 2:1 é bem parecido com o Salmo 126:1, né? O Salmo diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, e lá em Efésios Paulo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados. Então esta restauração que o salmista fala e que Paulo fala lá, é algo que traz uma sensação maravilhosa para quem participa disto. Olha, irmãos, é impossível que aqueles que nasceram mortos no pecado, como todos nós nascemos, não se maravilhem com a vida, com a restauração que Deus lhes dá, a ponto de achar que é um sonho de tão arrebatador que é. Entretanto, não é isto que nós temos visto no meio do povo de Deus. As pessoas dizem que foram restauradas, elas dizem que são crentes, mas são tão pálidos quanto os defuntos espirituais. Tem crente que você olha para o rosto dele e você acha que ele está morto fisicamente, não é nem espiritualmente. De tão pálido que ele está, a fé não lhe brilha os olhos. A graça de Deus não lhe é um espetáculo. Ele não pode dizer como esse salmista disse: ficamos como quem sonha. Eu fiquei paralisado. Ele não pode dizer, porque a salvação para ele não foi lá essas coisas. O rosto dele não expressa, não radia aquele brilho de quem sonha. Ao contrário, ele chega a contaminar outras pessoas com a sua expressão cadavérica e mórbida, de crente sem êxtase, por uma tão grande salvação que lhe foi realizada. Sua vida com Cristo é um sonho, meu irmão? Ou de fato você tem sonhado com algo mais? O que pode ser melhor que Jesus? Hoje eu tenho ouvido crentes dizer assim: não, eu ainda sonho com isso e aquilo, mas ele não sonha com Jesus. Você vê crente dizer assim: eu sonho ainda ser isto, ser aquilo, alcançar isto, alcançar aquilo. Ele tem sonhos nesta vida que não incluem Jesus. Ou seja, aquele que o restaurou não lhe levou a ficar como quem sonha. Mas se você prometer a ele que Deus vai lhe dar riqueza, ele fica sonhando o tempo todo. Pastor, que dia que vai cumprir aquela profecia? Que eu vou ficar rico, hein? Aquele dia que botaram o óleo na minha mão e falou que aquele que queimar a mão vai ter um carro, hein? Minha mão queimou aquele dia, e eu estou sonhando com este dia que eu vou ter um carro, pastor. O que está acontecendo que isto não cumpriu? Está acontecendo que Jesus não é um sonho para nós, mas um carro que gasta os pneus, o motor. Daí a pouco você já está bravo com ele, sonhou tanto, ficou tão deslumbrado com a ideia de ter um carro, e depois que tem, você vê os gastos, você começa a querer chutar o carro, e daí já está brigando com ele. Aquele que era o sonho vira um pesadelo, e Cristo mesmo ficou de fora. Mas prossigamos com outra reação que os restaurados tiveram, segundo o salmista. Ele diz também que, além de ficar como quem sonha, a boca dele se encheu de riso. Veja, irmãos, a língua se encheu de júbilo, verso 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Eu não sei se os irmãos estão lembrados do Salmo 137. Nós lemos aqui o 126. Mas no 137, ali estava escrito que os judeus se assentavam às margens dos rios da Babilônia e choravam. Verso 1. Veja bem. Eles penduraram as suas harpas nos salgueiros que estavam ali, naquelas árvores, né, que brotam ali em lugares úmidos. Eles penduraram suas harpas nos salgueiros
e se recusaram a cantar as músicas de Sião em terra estranha. Verso 4. Mas agora que o Senhor restaurou a sorte deles, a sua boca se encheu de riso. Eles estavam chorando, agora eles estão rindo. Eles estavam deprimidos, agora estão prontos para cantar. A língua deles se encheu de júbilo, cânticos de alegria irromperam-se dos seus lábios. Houve festa. Ó, queridos, o júbilo dos crentes hoje é pouco. Não faz jus ao tamanho da restauração que receberam. O autor aos Hebreus chama de tão grande salvação. Parou para ler isto? Hebreus 2:3. Ele chama isto de tão grande salvação, mas não é o que parece para a maioria de nós. Talvez seja porque não consideramos a gravidade da destruição a que estávamos outrora submetidos. Achamos que não estávamos tão condenados assim. A salvação, irmãos, ela só vai parecer imensamente grande como de fato ela é, quando nós percebermos a imensa profundidade da morte, também como de fato ela é, na qual estávamos afogados. Sem perceber a gravidade do pecado, jamais perceberemos a grandeza da salvação. Eis o motivo máximo pelo que não se ouve júbilo dos lábios cristãos. Você vê poucos crentes jubilosos. A maioria é crente triste. A maioria é crente igual estava quando era no mundo. A diferença é que ele está dentro de uma igreja agora. Mas é igual estava lá. Lá no mundo ele era triste, deprimido, ele reclamava das coisas. Dentro da igreja a mesma coisa. Lá ele reclamava para o pai, para a mãe, para o namorado, para a tia, para o professor. Aqui ele reclama para o pastor, para Deus, para o outro irmão. Mas continua a mesma coisa. Não há júbilo. Não há sorriso em seus lábios. Veja, ele não entende que ele tirou, que Deus o tirou de uma situação terrível de condenação. Ele não entende isto. Ele acha que ele veio para o meio do povo de Deus para se dar bem. E este se dar bem depende do que é, né? Porque nós realmente viemos para nos dar bem, mas nos dar bem na eternidade, fora do fogo do inferno. Isto realmente é se dar bem. Agora, eu não estaria exagerando se eu dissesse que os cristãos precisam se arrepender do seu arrependimento. Eu estaria exagerando se eu dissesse isto? Irmãos, vocês precisam, nós precisamos nos arrepender do nosso arrependimento. Porque o arrependimento nosso não foi aquele que produziu um profundo choro. Portanto, nossa santidade também não vai produzir uma grande alegria. Se o seu arrependimento não foi ao fundo do poço, a sua alegria não poderá ir além das nuvens. Isso é um grave pecado. É um grave pecado, porque a palavra nos ordena a nos alegrar. Alegria não é uma opção e nem um sentimento. Na Bíblia, alegria é um mandamento. Está escrito assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. É um mandamento. Crente é obrigado a se alegrar. Ele não depende da circunstância, ele é obrigado a se alegrar. Se ele não se alegra, ele desobedece a Deus e é pecado isto. Não é uma opção. Alegria não é uma circunstância que envolve e desenvolve uma serotonina no nosso cérebro. Não. Não existe essa questão de nós dependermos de substâncias, porque os bioquímicos, os médicos, os biólogos, eles já entenderam a composição do nosso corpo. Pode montar tudo, pega tudo que tem no corpo, em todas as suas quantidades, as suas porcentagens, tanto por cento de hidrogênio, de fósforo, de hemoglobina, pode colocar a porcentagem correta de cálcio, de outros elementos químicos, componha tudo, coloque tudo certo, conforme é um corpo humano. Nunca vai ter vida, ali não vai ter vida. Existe uma coisa que vai muito além disto que nós somos quimicamente. O homem tem algo de Deus em si. Quando Deus soprou em Adão, a vida do próprio Deus entrou na humanidade. É por isso que o ser humano é diferente dos animais. Ele tem consciência. É por isso que nós sabemos o que é moralmente bom e o que é moralmente mal. Sem ninguém explicar, nós sabemos. Ainda que nossa consciência e nós estejamos caídos, depravados, nós sabemos essa diferença. Não é perfeita, por isso precisamos da palavra de Deus.
Agora veja como eu vou passar aqui para o outro resultado que ele diz. Ele fala que as outras nações começaram a reconhecer a grandeza das coisas que o Senhor fez por ele. Verso 2, parte B, ele, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Isso é incrível. Aqui uma sincronia entre o que o Senhor fez e como eles reagiram. E diante desta sincronia, o testemunho atravessou as nações. Judá estava jubilando. O povo de Jerusalém estava cantando, adorando, gritando, pulando, exaltando ao Senhor. As nações vizinhas ficaram sabendo. Eles estão assim por quê? Porque o Senhor restaurou a sorte deles. Rapaz, então grandes coisas o Senhor, Deus deles, fez por eles? Sim, grandes coisas. Veja, irmãos, as outras nações abaixaram as suas frontes diante do Deus de Israel. Que Deus poderia restaurar as demais nações que foram levadas a cativeiro. Você já viu alguma nação que foi destruída em cativeiro retornar? Buscar o seu próprio Deus e ele os fazerem retornar? Nunca houve isto. Qual delas poderia preservar sua identidade cultural, nacional, debaixo da proteção de seu Deus e manter-se ainda como nação depois de tanto sofrer? Israel não foi só nesta época que foi restaurado, não. Observe, os irmãos, que desde o ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelo general Tito, filho do imperador Vespasiano, e logo após isso, mais 40 anos, uma outra geração se passou, até que eles fossem completamente demolidos, e eles fugiram para outras nações espalhadas pelo mundo, e desde o ano 110 depois de Cristo até 1948, Israel não foi mais uma nação. Em 1948, em uma reunião da ONU, um brasileiro que na época presidia, chamado Oswaldo Aranha, ele fez então a votação para que Israel fosse Estado novamente. E Israel voltou a ser Estado, a ser reconhecido mundialmente como Estado, tem a sua bandeira e tudo mais. Qual nação poderia retornar depois de tanto tempo fora, no exílio, se não for o seu Deus que faz isto por eles? Mas eu já disse para os irmãos que a igreja, ela recebeu muito mais do que Israel. Nós fomos restaurados, irmãos, não foi de um cativeiro humano que passa, assim como o de Israel passou. Nós fomos restaurados de um cativeiro espiritual. E Deus nos trouxe para este lugar para sermos uma sociedade diferente deste mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós temos que ser uma sociedade diferente do mundo. Nós não agimos e nem reagimos como o mundo. Olhando para nós, é que o mundo deveria reconhecer que o Filho de Deus foi enviado pelo Pai, João 17, 21. Se nós como igreja vivermos como o mundo vive, o mundo nunca vai achar que precisa de Deus, nunca. Porque na mente do mundo, quem é representante de Deus na terra é a igreja. Mas se a igreja vive que nem eles, o que eles vão dizer? Nós não precisamos de Deus, ou então já temos Deus. É por isso que as pessoas dizem aí, você vai evangelizar, as pessoas falam, não, eu já tenho Deus, eu já creio em Jesus, eu tenho Jesus no meu coração. Elas falam isto, e os crentes ficam calados, porque nós deixamos estas pessoas pensarem que elas de fato já têm Jesus em sua vida. Nós não vivemos de modo que o brilho atinja a escuridão da consciência deles. Se fizéssemos isto, irmãos, os pecadores diriam como estas nações aqui. Eles falaram, olha, ali naquela igreja Deus faz grandes coisas por eles. Mas eles não falam. Eles não falam. Quando eles perguntam para um crente assim, ei cara, por que você passou a crente? Não é assim que eles falam? Passou a crente? Por que você passou a crente? Aí o cara responde assim, não, porque agora na igreja Deus vai me prosperar. Aí o mundano falou, mas isso eu já tenho aqui. Você está indo atrás de Deus por causa disso? Por causa de dinheiro? Aqui eu tenho. Quando você vai para Deus e o cara pergunta, por que você está indo? Por causa de uma cura, eu estou doente, preciso ser curado. Mas isso aqui eu também já tenho, eu tenho os melhores médicos, eu tenho um bom plano de saúde. Por que você está indo para Deus? Qual que é a diferença desta sociedade chamada igreja para a sociedade lá no mundo? Será que o mundo pode dizer assim, grandes coisas Deus está fazendo ali?
O mundo só pode dizer isto, irmãos, quando nós estivermos totalmente transformados espiritualmente, diferente deles. Caso contrário, eles vão dizer que isto aqui é só mais uma sociedade como qualquer outra que já existe lá fora. Eles vão dizer para você assim, que religião você é? Aí você fala, eu sou crente. Eles falam, eu sou da Legião da Boa Vontade. Pronto, estamos igual. É a mesma coisa. Porque os crentes não estão jubilando, os crentes não enchem sua boca de riso, os crentes não ficam como quem sonha. Então, você só tem uma carteirinha diferente. Finalmente o salmista diz assim, realmente, o Senhor fez grandes coisas por nós, e é por isso que estamos alegres. Verso 3, aqui está o que é a satisfação que eu falei no início da nossa pregação. Nós estamos alegres porque o Senhor fez, não porque nós fizemos. Ele sempre faz tudo o que é bastante, o que é necessário, e isto nos completa e nos alegra. E nós não, nunca fazemos tudo. E por mais que façamos, sempre ficamos aquém do que deveríamos realmente fazer, e quando tentamos ir além, nós quebramos alguma coisa. Nós somos assim, nunca atingimos o que deveria, quando tentamos a gente quebra. É o que Paulo chama em Efésios de delitos e pecados. Paulo chama dessas duas coisas. Quando eu não consigo chegar ao nível de Deus, é delito. E quando eu quebro o que Deus ordenou, é pecado. Tanto aquém como além, nós sempre erramos. Nunca estamos, não podemos estar satisfeitos. Por isso eu digo para os irmãos que não há alegria verdadeira e sincera quando se trata de repensar o que se fez durante o ano. Se houver alegria em suas próprias obras, é uma falsa alegria, é hipócrita, como os coaches dos nossos dias que querem maquiar a realidade com chavões, frases prontas, de efeito, gritos de explosão de sentimentos retidos. Uma vez, até a pessoa que mandou o vídeo para mim já sabia que eu não gosto destas coisas, mas mandou só para ver a minha reação. Aí no vídeo tinha um coach, né? Os irmãos sabem do que eu estou falando. Tinha um coach falando assim, dando a sua palestra para uma turma sentada assim nas cadeiras. E então alguém fez uma pergunta para este coach. Fez uma pergunta assim: e se eu não puder mais perdoar meu irmão? O cara já estava meio chorando, né? Porque os coaches gostam de mexer com o emocional. Aí o coach perguntou para ele assim, por que você não pode mais perdoar seu irmão? Aí o cara, porque ele já morreu. Aí ele se levanta de sua cadeira, né? Todos em silêncio, os olhos fitos nele. Ele chega perto do cara, pega o cara, levanta. O cara levanta. Olha para mim. Que é assim, né? Todo mundo já fica... Então, sugestionado, né? Psicologicamente sugestionado. Então, ele, olha para mim. Ele olhou assim. Aí, como é que é o nome do seu irmão? Fulano. Ele está aqui agora. Ele está aqui. Está em mim aqui. Ou seja, é um coach evangélico. Vale tudo, até espiritismo. Ele está aqui agora. Então, vem aqui. Olha aqui. Me abraça. E dê o maior grito que você puder quando você me abraçar. E aí, quando ele cata o cara aqui, o cara dá um berro que até assusta quem está com fone de ouvido, ouvindo ali. Aí pronto, o cara chora, abraça, fica 10 minutos abraçado, chorando, ou seja, se libertou. Está vendo? Viu como é a libertação das pessoas? Viu como é hoje a hipocrisia, os métodos psicológicos utilizados nos púlpitos das igrejas, não está diferente dentro das igrejas. As pessoas fazem isto, exploda seus sentimentos retidos, faça autoafirmações, tenha autoconvencimento, enfim, eles manipulam as pessoas como manada de seres impensantes, facilmente conduzidos por alguém que nem conhecem para um lugar que nem sabem o destino. E como isso pode ser alegria? Alguém pode manter isso por toda a vida? Não, meus irmãos e amigos, não podem. A verdadeira alegria é porque quem fez grandes coisas foi o Senhor. A verdadeira alegria é porque estas coisas são tão grandes como Ele.
Sabe por que é difícil do crente se alegrar em Deus? Porque nós queremos participar da glória. Nós queremos que a glória também seja nossa. Então, eu quero encerrar aqui esta primeira parte da pregação, porque ainda iremos falar, domingo, né? Domingo eu vou falar aqui sobre o verso 4, 5 e 6, encerrando este salmo, mas vou deixar aqui, porque hoje a minha intenção era falar sobre não o que você fez, mas o que Deus fez, não é? E veja, o que o Senhor fez aqui foi restaurar o seu povo. Deus restaurou o seu povo. Uma coisa que para Deus é simples, mas para o povo, eles receberam isto como um sonho. Eles receberam isso como uma alegria. Voltemos aos rios da Babilônia, peguemos nossas harpas de volta. Agora estamos restaurados, nós vamos para a nossa terra, vamos poder cantar ao nosso Deus, nós vamos poder louvar a Ele, as nações vão ouvir o nosso grito de júbilo e de alegria. Mas é isto que não temos ouvido da igreja. E quando você encontra alguém que é assim, porque tem crente que é assim, ele se converte e na sua conversão, ele não consegue se conter. Ele se expressa, ele manifesta sua alegria, ele glorifica, ele canta, ele salta diante de Deus, ele testemunha, ele fala com todo mundo. E nós chamamos ele, vamos, senta aqui meu filho, você está muito empolgado. Vamos devagar, porque nem é assim não. Então nós queremos tirar o júbilo daquele que Deus restaurou. Por quê? Porque para nós é escandaloso que alguém expresse com grandeza a salvação que de fato é tão grande. Para nós é escandaloso porque nós não expressamos ela assim. Não, as coisas... E ainda usamos versículo bíblico, né? Tem que ser com decência e ordem. Né? As coisas têm que ser com decência e ordem. E aí, para justificar a nossa frieza maquiavélica, nós então usamos textos bíblicos e queremos jogar um balde de água fria naquele que está demonstrando o seu júbilo, sua alegria, o seu testemunho. Claro, não estou falando aqui de exageros que muitas igrejas pentecostais têm por aí, que ficam rodopiando, jogando cadeira para o alto e sibilando como cobra no meio da igreja e assim por diante. Não é disto. Eu estou me referindo a pessoas que de fato foram transformadas por Deus, foram restauradas, pessoas que saíram do cativeiro do pecado. Não foi de Nabucodonosor, foi do diabo, não foi da Babilônia, foi do mundo. Estavam indo não para passar 70 anos, mas a eternidade no inferno. E Deus as resgatou, Deus as tirou, Deus as trouxe de volta. E estas pessoas então são jubilosas, elas têm seu coração cheio de alegria. Nada pode tirar a alegria deste povo. Só assim o mundo vai dizer, mas que coisas grandes Deus tem feito por ele. E ele está pronto para testemunhar. Ele está pronto para testemunhar. Ele vai dizer, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que eu estou alegre. Não fui eu que fiz. Talvez não seja, irmãos, a nossa falta de alegria, porque queremos ter uma porcentagem no que Deus fez. Não é isto? É, Deus, o Senhor me salvou, mas se não fosse eu ter... Não é isto? Nós sempre não queremos colocar uma parceria, uma sociedade com Deus. Irmãos, isto é um grave pecado, porque isto é o pecado de Lúcifer, de roubar a glória de Deus. O que tem, eu pergunto, o que tem Deus ser aquele que fez tudo em você? O que tem isso demais? Tem algum problema Deus ser aquele que fez tudo? Ele tem que ter sua parceria? Você tem que roubar uma pequena porcentagem da glória dele? Agora, veja, só para a gente encerrar este raciocínio. O ser humano está satisfeito com as coisas que ele tem? Sim? O ser humano nunca está satisfeito com nada que ele tem. Por mais que ele adquira, ele quer mais. Agora me responda, se ele roubar 1% da glória de Deus, ele vai ficar satisfeito? Também não, ele vai querer mais. Vai querer mais até roubar toda a glória de Deus. E então é o pecado do diabo. Não adianta arminiano vir dizer, não, eu tenho uma parcela. Você não tem parcela, você não pode ter. Porque se você tiver, você vai querer o todo. O ser humano é assim.
Ele é insaciável, insatisfeito. No domingo, então, nós vamos ver o verso 4, que o autor, ele passa o verbo do passado para o presente. Não sei se vocês repararam isso. No verso 1 ele diz, quando o Senhor restaurou, está no passado, ou seja, eles já tinham voltado do cativeiro. Agora no verso 4 ele fala, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, ou do sul, como algumas versões vão dizer. E nós vamos ver por que o autor falou isto. Por que ele já estava em sua terra, mas agora ele pede a Deus uma restauração. O que ele quer? Ele não já está restaurado? Por que ele quer então uma restauração? E é isso que nós vamos ver aplicando a nossa vida cristã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.